Bem, Luiz, bom, então agora, depois dessa abertura, né, e claro, dando as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham online, a gente tem a pauta do dia de hoje, né? Então vamos então para esse primeiro momento. Nós teremos agora um painel que vai falar na estratégia, na implementação e na operação. Conte com a Deloitte em todas as fases. Mais do que falar, né, de como a Deloitte pode ajudar nas organizações, na transformação de ponta a ponta das operações, esse painel é uma oportunidade de discutir sobre desafios que provavelmente a sua empresa e a sua área de negócio particular, né, devem estar enfrentando nesse momento, na busca de mais eficiência e, claro, de alternativas para crescer de uma forma sustentável. Portanto, eu gostaria de chamar aqui para compor esse painel, claro, Luiz, fica à vontade, se você já quiser tomar seu lugar aí, para a gente dar sequência. Então, eu vou chamar, além do Luiz, que vai fazer parte também desse bate-papo, a Caroline Iocomiso, sócia de consultoria empresarial. Seja muito bem-vinda, Caroline. Também o Enes Bernardo, que também é sócio de consultoria empresarial. O André Gargaro, sócio-líder da Deloitte Cyber, e para moderar essa conversa, eu gostaria de chamar aqui o sócio-líder de Market Development, João Gumiero. Então, todos aqui apostos para esse momento. Essa conversa, claro que a sua participação é mais que bem-vinda. Caso você queira fazer qualquer pergunta ou se manifestar a sua visão sobre esse tema, basta utilizar a ferramenta chat desta mesma página. A todos um ótimo painel. Com a palavra, o moderador. Obrigado, Dalgisa. Bom dia a todos e a todas. Bom, reforçando a mensagem do Rezende, gostaria de agradecê-los pela presença e dar as boas-vindas ao nosso primeiro Operate Day. Esta é uma iniciativa da Deloitte que nós criamos para ajudá-los nas oportunidades que nós enxergamos, nossa experiência, assuntos relacionados ao seu dia a dia, à sua operação. Importante ressaltar que, com nossa experiência, nosso conhecimento multidisciplinar, hoje, nesse painel e durante todo o dia, nós vamos tocar em assuntos relacionados a back-office fiscal, financeiro, redução de custos, aumento de produtividade, como tratar o seu service center, como otimizar, deixar mais econômico as suas operações, não importando o modelo de negócio ou o tamanho da sua empresa. Importante que nós vamos falar hoje de empresas multinacionais, empresas locais, empresas startups ou de algum segmento específico do mercado, como, por exemplo, agronegócio, óleo e gás, telecomunicações, enfim. Durante todo o dia de hoje, nós vamos abordar assuntos de interesse e de impacto na sua operação diária. Bom, para iniciar agora, eu gostaria de começar com o Rezende. Rezende, você como um sócio atuante na área de back-office fiscal, financeiro, toda essa parte de compras, enfim, qual a sua visão dos principais desafios encontrados pelas empresas hoje para fazer uma transformação e implantar uma operação de operate satisfatória? Eu acho que, falando dos principais desafios que a gente vê os nossos clientes tendo que enfrentar, primeiro é o desafio da velocidade, né? O tempo de reação necessário para conseguir estar à frente de um mercado em constante transformação. Então, ter velocidade para conseguir responder às necessidades, ou às vezes até antecipar as necessidades do dia a dia, tem sido um desafio muito grande. As empresas, e principalmente os profissionais, eles estão no momento de reação, né? Existe uma velocidade muito grande nas modificações, nas demandas, com a transformação digital, e as pessoas estão tentando chegar onde elas precisam, né? Existe uma oferta de alternativas e caminhos muito grandes, e escolher qual é o caminho que faz sentido do ponto de vista de custo-benefício, com a velocidade adequada, sem um gasto excessivo, seja de tempo, seja de dinheiro, é um primeiro grande desafio que as empresas têm, né? Essa dinâmica afeta muito não só as pessoas, né? A necessidade de investimento em tecnologia, a gente vai falar bastante sobre tecnologia aqui como o vetor, né, de transformação, né? E também onde a tecnologia encontra as pessoas, que é justamente nos processos, né? Qual é o caminho que a gente vai escolher para conseguir executar o que a gente precisa executar. Então, acredito que, do ponto de vista de back-office, a gente conseguir aproveitar a infinidade de alternativas que a gente tem, escolher aquelas que é mais interessante para o nosso dia a dia, sempre tendo o olho a eficiência e o custo-benefício, é o grande desafio, né? No caso específico nosso aqui do Brasil, é um país que tem uma complexidade que já não precisa ser falada, acho que todo mundo já entende e já
é parte do problema, mas ela não deixou de ser complexa. Então a gente tem que encarar essa transformação que é global dentro de um ambiente local que tem desafios específicos e algumas questões que são únicas, né, que afetam toda essa visão que a gente tem aqui. Legal, Rezende, obrigado. Puxando agora para esse lado um pouquinho aqui, Enéas e Caroline, nossos sócios que atuam muito na área de tecnologia, como cloud, digital, etc. Como é que vocês enxergam essa transformação? Como é que vocês ligam essa parte de back-office que o Rezende falou com todos os desafios de implementação de novas tecnologias, novos modelos de negócio, uma transformação digital de modo geral? Bom dia, obrigada, João. Acho que você falou bem, né? O ambiente corporativo e as mudanças que a gente enxerga, as empresas passando, nossos clientes passando, ele cada vez mais precisa se adaptar com velocidade, dinamismo e, como o próprio Rezende comentou, existe uma oferta e uma abrangência de soluções tecnológicas muito grande hoje no mercado. E aí é importante as empresas conseguirem orquestrar e priorizar isso diante dos desafios que elas têm e da própria manutenção da operação. Então, conseguir pensar diferente, conseguir fazer cada vez mais com menos recursos. Investimentos, a gente sabe que para qualquer mudança tecnológica, os investimentos são bastante importantes e nenhuma empresa tem a capacidade de investir uma grande quantidade de recursos de uma única vez. Então, é importante fazer pequenos testes e ver realmente o que funciona aos poucos e, ao mesmo tempo, orquestrar a mudança de processos, cuidar da operação e focar no que é core. Então, acho que a vantagem, aí, a beleza da solução que a Deloitte pode oferecer nesse sentido é liberar o tempo e a energia estratégica das organizações para que ela possa pensar de uma maneira inovadora, diferente, enquanto ela conta com um parceiro que vai garantir ali a sustentabilidade e a manutenção da operação. É isso aí, Carol. Muito bem, como você muito bem falou, a gente vive um novo momento, intensificado pela pandemia, naturalmente, mas já era alguma coisa que estava acontecendo nos últimos anos, e a gente saiu de um cenário onde as empresas gastavam uma fortuna em implementação, uma fortuna em operação, e tinha um tempo muito longo para ter resposta a essas soluções. E a solução de tecnologia, basicamente, era só uma ferramenta. Ela saiu de ser uma ferramenta para passou a ser uma solução. E uma solução tem que trazer resultado para o negócio imediato. A nossa proposição é que a gente, fazendo parte do negócio do cliente, a gente consegue entregar isso de forma mais rápida. A gente consegue liberar recursos do cliente, como você bem falou. A gente consegue atrair recursos. Nós somos empresa de profissionais. Somos a maior empresa de serviços profissionais do mundo. Nossa capacidade de atração de pessoas, às vezes, é muito maior do que a do próprio cliente para trabalhar em tecnologia. Então, a gente consegue alavancar esses recursos, consegue otimizar, consegue dar a velocidade que o negócio precisa e consegue entregar daquilo, na forma com que a transformação ela realmente aconteça. E ela não seja algo que seja planejado para se acontecer em alguns ciclos. Ela aconteça no dia a dia. Essa é a beleza do Operate, como você bem falou. Legal. Está muito tranquila a conversa, né? Back-office fiscal, contábil, financeiro, tecnologia. Vou colocar uma pimentinha agora, André. André, todo mundo fala muito em segurança cibernética. Como é que você, sócio que atua muito nesta área, enxerga essa transformação, primeiro que o Rezende comentou, na área de operação, nas áreas de suporte, com o ingresso de muita tecnologia, até pelo nosso momento de pandemia, de trabalho remoto. Como é que você vê todo esse cenário e o assunto segurança cibernética, cybersecurity? Quais são os principais desafios, a sua experiência neste assunto, André? Obrigado, João. Bom dia a todos. Primeiro que não existe transformação digital sem pensar em transformação cibernética, né? São coisas que caminham juntas e cada uma mais importante que a outra. É até difícil definir quem é mais importante nesse ciclo. Como a Carol mencionou, as empresas precisam manter foco, né, no seu core business. E cibersegurança não é core de ninguém, que não seja a Deloitte, né, que oferece isso como serviço profissional. A necessidade de capacitação muito grande nessa área e uma oferta de profissionais muito baixa no mercado. Então, a Deloitte, por esse poder de atração que o Enéas mencionou, né, por sermos a maior empresa de serviços profissionais do mundo, a gente tem grande capacidade de atração e de formação de profissionais tecnicamente muito capacitados. Isso pode fazer a diferença na prevenção
de algum incidente cibernético. E os incidentes cibernéticos eles vão acontecer, principalmente quando uma organização está passando por esse processo de transformação digital. O grande desafio das organizações no mercado é antever uma situação como essa e ter a capacidade de criar as barreiras necessárias para que aquele incidente cibernético não se materialize. Por não ser core, pela dificuldade de atração de talentos, pela dificuldade e o alto custo de capacitação, muitas vezes as organizações falham em criar essa barreira e se proteger de algum incidente cibernético. E esse incidente cibernético pode afetar todo o apetite para a transformação digital. E afetou o apetite da transformação digital, talvez afete a vontade de mais transformação digital. Então, a segurança para seguir é muito importante nisso, né? Ter segurança de que o próximo passo pode ser dado. A Deloitte, com esse poder de atração, com a alta capacitação dos profissionais, consegue criar essa barreira juntamente com os nossos clientes, trabalhando realmente a quatro mãos e servindo como braço de proteção cibernética para qualquer empresa no mercado, de qualquer segmento, né, que atenda a qualquer tipo de cliente também em qualquer mercado. A gente tem a capacidade de formar barreiras muito sólidas e que permitam que as empresas progridam e continuem avançando na sua transformação digital. Legal, André, obrigado. Outro dia eu estava conversando com o André, ele fez uma brincadeira que a área dele não tem Copa, não tem fim de semana, porque o ataque cibernético não tem horário, né, André? Não é das 8 às 5, né? Então, é um problema. E eu acho que, depois dessa primeira rodada aqui, acho que o que ficou claro para mim, ficou bem enfático aqui as nossas soluções, elas são complementares. Desde a parte toda de back-office, a parte toda de terceirização, de operate, passando pela parte digital e fechando com a segurança. Acho que isso é importante dar essa mensagem. A nossa abordagem é de ponta a ponta, é uma operação completa. Levando tudo isso em consideração, Carol e Enéas, vocês poderiam citar algum case de sucesso de uma operação de operate, tendo um pouquinho aí do Maestro, que nós fizemos recentemente? Poderiam dividir isso com o mercado, por favor? Podemos sim. Acho que só comentando um pouquinho do Maestro, né, João? O Maestro é uma solução integrada que realmente posiciona a Deloitte como uma parceira de transformação ponta a ponta. E aí a gente contempla aí 3 grandes etapas durante a jornada de transformação dos nossos clientes, desde a etapa de advice, passando por implementação e até a operação efetiva das atividades e dos processos aí dos nossos clientes. Então, acho que nós sempre nos posicionamos e somos muito consolidados como uma empresa de serviços de advice. Acho que isso é bem forte. E a capacidade que a gente tem de atuar no ciclo inteiro de implantação e operação cada vez mais se tornou um componente do nosso dia a dia. Então, isso está muito forte no nosso DNA e acho que é importante posicionar cada vez mais os parceiros aí de negócio. A gente gosta de ser visto como um parceiro dos nossos clientes e que a gente realmente coloca a nossa pele no jogo, né? O skin in the game. Então, poder fazer parcerias e projetos aí que vão desde o início dessa jornada, onde a gente ajuda nossos clientes a identificar, a realizar diagnósticos para buscar alavancas de economias, de savings, para poder fazer todo o financiamento de um programa de transformação maior, é muito importante. E a gente tem tido alguns casos de bastante sucesso. Acho que um dos mais emblemáticos aí que a gente vivenciou de uma maneira bastante conjunta, né, com praticamente toda a Deloitte envolvida, atendendo um cliente do setor de tecnologia, um cliente global, que tem por estratégia focar no que é core business de fato deles. Então, por definição estratégica, e do qual nós também participamos desse diagnóstico, eles decidiram por terceirizar e definir aí como foco um parceiro para operar toda a parte de back-office deles, então, contábil, tax compliance, principalmente, folha de pagamento, contas a receber, contas a pagar. E, muito como resultado dessa nossa jornada bastante próxima a eles,
a gente desenvolveu e propôs aí um centro de serviço regional. Então, o Brasil, a Deloitte Brasil, no caso, sendo selecionada como o prestador de serviço para toda a América Latina de uma maneira integrada. E acho que não é simplesmente você se posicionar, ou nesse caso nós não nos posicionamos como um operador que realiza somente transações de alto volume. É muito mais do que isso. A gente se posiciona como um parceiro de negócio, onde, se esse nosso cliente atinge os resultados estratégicos, nós também atingimos. Existe um compartilhamento aí de responsabilidades, onde, de fato, a gente consegue definir isso como uma parceria estratégica. Então, acho que esse é um case que a gente já trabalhou aí, acho que nos últimos 4 anos, com bastante sucesso. Além dessa própria operação, importante é o comprometimento que nós tivemos em buscar melhorias de uma maneira contínua. Né? Você não pode fazer isso num primeiro ano de operação e depois se dar por satisfeito. Então, acho que é uma busca de economias, de melhorias, de automação. Então, acho que a tecnologia tem um papel muito importante aí nessa operação do dia a dia para poder realmente fazer mais com menos. Carol, eu vou citar alguns casos aqui que são bem interessantes, porque, assim como muitos aqui, eu venho de um tempo onde a tecnologia ela vivia em ciclos, né? Ciclos de implementação, ciclos de operação, depois outros ciclos de implementação. Ou seja, era tudo meio quebrado. A Deloitte tem uma capacidade de fazer isso de uma forma muito mais fluida, e eu gostaria de citar 2 casos aqui, onde a gente fez isso com muito sucesso já há algum tempo. Né? Não é coisa nova, né? Não inventamos agora, não é algo que segue uma tendência. A gente já vem fazendo isso há algum tempo. São empresas que elas tinham uma capacidade de crescimento muito grande, mas tinha uma necessidade de suporte à operação delas. Então, essas empresas, ao invés de contratar uma empresa para implementar um sistema, ou contratar pessoas para rodar esses sistemas, para rodar seus processos, para executar seu dia a dia, ela chamou a Deloitte implementou o sistema. A Deloitte primeiro fez um trabalho de advisor, como você mencionou, fez um trabalho de análise do que era melhor para aquele cliente, implementamos a solução, operamos aquela solução com o time de techs, o time de outsourcing, né, chama de outsourcing, e a gente também sustenta essa solução. Ou seja, a gente fornece de uma ponta até a outra, toda a cadeia de negócio do cliente que passa por essas soluções, a Deloitte é o parceiro desse cliente. Nós temos 2 grandes clientes no Brasil que fizeram isso com muito sucesso, além de outros, mas são empresas que não têm operação de tecnologia nenhuma no país, são integradas a grandes estruturas globais de tecnologia, de processos, e a gente, se nós pensarmos num quebra-cabeça, nós somos uma peça que encaixa no negócio do cliente. Nós somos parte do Lego dele. E a gente roda o negócio com o cliente. Então, isso é skin in the game. A gente está junto, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo de uma forma que nem o próprio cliente percebe. A gente está ali operando o negócio dele, fazendo acontecer de uma ponta a outra, como parte do negócio. A gente ali não é Deloitte, é todo mundo com uma coisa só. Então, isso é um pouco dos cases que a gente tem. Legal, e conhecendo um pouco dessa solução, eu acho que o mais legal que vocês falaram aqui, enfatizando que o nosso processo, o nosso projeto tem uma revisão natural e contínua de possíveis ganhos de produtividade, ganhos tributários, enfim, não é uma operação que a gente começa e fica, né, por algum tempo, e o cliente recebendo o mesmo serviço, tem uma atualização frequente. André, fala um pouquinho agora, na sua experiência, esses ataques que geralmente acontecem de madrugada, em dia de jogo do Brasil, quer dizer, quem ataca não tem o horário. Tenta linkar um pouquinho dessa sua experiência, esses cases, com os fatos reais, os cases reais que você tem visto aí no mercado, André. João, e o que você falou de evolução, no meu mundo acontece... Antigamente acontecia a cada 6 meses, depois a cada mês, a cada semana. A evolução em cyber acontece a cada quarto de hora, né, hoje em dia, se muito. Né? Então, a evolução é constante e, diferente de processos que são demoram um pouco mais para mudar, no tratamento de questões cibernéticas, a gente precisa evoluir a cada segundo. Né? Então, realmente, eu já fiquei algumas madrugadas com a minha equipe e a equipe dos clientes, resolvendo situações que poderiam comprometer o negócio. Inclusive, semana passada,
A gente ficou muito intensamente conectado com os clientes, porque era uma semana de Black Friday, né? E muitos dos nossos clientes atuam em comércio eletrônico, então é um dos finais de semana mais críticos para aquele negócio, né? E a gente atuou realmente como equipe. Não foi um relacionamento que eu tenho a minha função, acabou meu checklist, é problema do meu cliente. Não. Qualquer impacto nos negócios tem que ser resolvido por nós. Esse é o nosso mantra, né? É a nossa principal diretriz. E, como exemplos, a gente atua para grandes empresas de telecom, para empresas de oil and gas, empresas de consumer business, como eu falei também de comércio eletrônico. E a gente também passa por todas as etapas do que a Carol já mencionou como o programa maestro da Deloitte, né? A gente recomenda, a gente implementa e a gente opera. Na recomendação, a gente tem experiência em otimização, né? A recomendação está muito associada com a otimização de processos de segurança, processos de gestão de identidades, que permitem uma melhor utilização dos recursos que são finitos, né? Nenhuma empresa tem recursos infinitos para investir. Então, identificando as principais joias da coroa, a gente consegue guiar os nossos clientes a investir nos lugares certos para proteger as coisas certas. A gente tem muito relacionamento no mercado também com empresas fornecedoras de software, então isso nos permite melhor negociação na implementação de novas arquiteturas de segurança, e a gente tem a capacidade de operar uma gama muito ampla de tecnologias. E a operação é 24/7, 365 dias por ano. Agora a gente vai chegar próximo do Natal, a Deloitte vai estar junto dos nossos clientes 24/7, operando no Natal, né? E isso nos permite realmente liberar o cliente, se o cliente é de e-commerce, de consumer business, liberá-lo para vender, né? O objetivo dele é vender. E o nosso objetivo é proteger a operação de venda dele para que ele possa vender tranquilamente, entregar tranquilamente tudo aquilo que ele promete para os clientes que ele atende. Legal, André, obrigado. Rezende, com toda essa tecnologia, essa segurança cibernética, como é que você vê hoje o mercado, essa operação de operate das áreas de suporte? Você tem algum exemplo recente para dividir aí, Rezende? Acho que sim, já que a gente está falando de casos práticos, vou contar uma participação que a gente teve numa evolução, uma transformação que ainda está acontecendo com o cliente, né? Essa é mais recente, começou no início do ano. Estamos falando de um cliente que está em franca expansão, adquirindo bastante atividades, né, no segmento dele. Eu tenho que tomar cuidado, porque se eu entrar muito no detalhe, todo mundo vai saber quem é, e a gente não pode, tem que tomar cuidado, mas é um cliente que está em franca expansão e no início dessa expansão ele encontrou uma dificuldade que parecia pontual. Era, na verdade, uma questão de risco fiscal e chamou a gente para ver o que a gente podia fazer, né? Tentando fazer uma história muito longa, um pouquinho mais curta, quando a gente olhou a questão, falou, olha, realmente você tem uma questão de risco fiscal que ela tem origem no sistema fiscal que está inadequado. Imediatamente, como seria de praxe, a gente foi discutir uma mudança nesse sistema fiscal, que até ocorreu e já está em funcionamento. Mas, ao estar junto do cliente, começar a discutir com ele sobre o que isso queria dizer e sobre aonde ele iria com o negócio dele, a gente começou a participar das discussões sobre se aquela estrutura que ele tinha, ela estava à altura em termos de quantidade, qualidade e principalmente velocidade para reagir às necessidades que ele tinha. E a gente apresentou para ele dois caminhos maiores, né? A gente poderia ajudar ele a desenvolver essa estrutura, a implementar os sistemas necessários, né? Para ele conduzir da maneira que ele achasse mais conveniente, ou a gente poderia assumir essa responsabilidade. E, na verdade, ficou no meio do caminho. O que eu chamo do meio do caminho? A gente começou a ver que ele tinha uma questão que transcendia o sistema fiscal, ia do sistema do ERP, que também já estava inadequado para o tamanho da operação e para a velocidade que ele precisava ter para expandir e otimizar os negócios na velocidade que ele gostaria. Ele tinha uma questão de pessoas, né? O time dele era o mesmo time há muito tempo e não estava dimensionado para crescer na velocidade necessária
e com a habilidade necessária para alcançar os objetivos, né? E ele tem ainda toda uma transformação de negócio que ele tem que fazer, né? E ao discutir isso, a gente começou em cada caso, tentar descobrir qual é a melhor solução em conjunto com o cliente. Então, no caso de pessoas, como foi falado por alguns exemplos aqui, quando a gente fala de atividades fiscal, contábil, financeira, back-office, a nossa capacidade de atração de pessoas tecnicamente desenvolvidas é maior do que um cliente nosso que tem como atividade, nesse caso, uma atividade mais comercial, né? Não só atrair, mas manter as pessoas treinadas e ter a capacidade, inclusive, de trocar pessoas. Naquele momento onde você tem uma demanda que precisa de um talento específico, você ter o especialista, e quando essa demanda não for mais necessária, você tirar esse especialista e colocar um outro especialista, né? Então, na questão de pessoas, a gente chegou à conclusão em conjunto que nesse momento, e é importante falar sempre nesse momento, porque é uma estratégia que evolui, né? Nesse momento, a gente aproveitou várias pessoas que estavam na operação dele, trouxe para o nosso time, juntou com o nosso time maior e mais preparado nesse sentido, e começamos a operar quase que imediatamente o back-office dele, enquanto a gente passava pela transformação dos sistemas, né? Na parte do sistema, a gente tinha um sistema fiscal, né, e tinha um sistema URP e alguns sistemas legados, né? Considerando a especificidade do cliente, a gente tinha duas alternativas. Eles poderiam operar em sistemas nossos ou desenvolver sistemas próprios, né? Numa visão talvez um pouco usual e até certo ponto antiga, seria talvez do interesse de curto prazo de qualquer consultor usual falar, não, use o meu sistema, porque aí eu tenho alavanco não só questão financeira, mas alavanco também questão de manter o cliente, mais difícil dele trocar, esse sistema é o meu. E não temos nenhum problema com isso. Mas, no caso, a gente sugeriu para ele que ele desenvolvesse o sistema dele por causa das especificidades que ele tinha, da capacidade de ampliação que ele ia precisar, e era melhor ele ter um sistema muito específico para a atividade dele. Então, a gente ajudou eles a buscar esse sistema, e esse sistema vai começar a ser implementado em janeiro, né? Enquanto isso, a gente opera o que a gente precisa operar para o dia a dia dentro de parte dos nossos sistemas, parte dos sistemas dele, até que o sistema dele esteja pronto, provavelmente em meados do ano que vem, para poder atender toda a demanda dele, né? Além disso, a gente sabe que ele tem demandas de expansão de marcas e atividades, né? Então, a gente tem um time que ajuda ele a, dentro do portfólio que ele tem de alternativas de aquisição, selecionar qual que é, do ponto de vista de back-office, aquela que é mais conveniente. Como todo mundo sabe, geralmente a conveniência não está aí, a conveniência está no negócio. Então, muito recentemente, esse cliente optou por fazer uma expansão, em vez de ser uma expansão, digamos assim, em outros produtos, uma expansão regional, ou seja, ele adquiriu operações que são regionais. Então, nós estamos discutindo como é que a gente consegue trazer essas operações da região das Américas para dentro da operação dele com pouca disrupção, né? E isso só é possível por dois motivos. Um, a gente está junto dele no dia a dia, participando das operações dele, não só participando das operações, mas participando da estratégia de desenvolvimento desse back-office. Sabendo qual é a estratégia dele de longo prazo, a gente consegue ajudá-lo a decidir qual o melhor caminho a tomar. Nesse momento, por exemplo, a gente está discutindo a atividade de suprimento, que, embora não seja o core business dele, como qualquer empresa de retail, é uma atividade muito importante. Só que, como ele está com grandes dificuldades de conseguir absorver as atividades de algumas das aquisições, a gente separou, ou está separando essa parte de supply em dois. O legado, que é a operação que já está mais estruturada e mais confiável, a gente vai operar para eles, enquanto ele pega o time dele, que é o time específico, para atender as novas necessidades. Então, até a logística a gente está operando um pouco parcialmente para poder dar fôlego para ele conseguir operar em outros aspectos, né? E a segunda parte que é importante, que a gente mencionou aqui rapidamente, é que não só a gente participa da parte operacional, a gente se envolve na estratégia do dia a dia do cliente para saber como é que a gente pode agregar, mas a gente participa dos sucessos, né, e dos desafios. Então,
toda vez que para a gente conseguir alcançar benefícios de eficiência, a gente precisa de comprometimento de todos, né? Do nosso time, do time do cliente, do time em conjunto, às vezes de outras áreas do cliente que não estão diretamente ligadas ao que a gente está fazendo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, só para pegar esse exemplo do supply, se a área de compras, né, não estiver integrada, estiver só olhando um lado da operação, a gente tem uma certa ruptura. Mas o importante é que essa análise em conjunta gera uma participação no resultado, ou seja, algumas das atividades que a gente faz em conjunto, ela tem objetivos de ganho de eficiência bem definidos, em termos de redução de custo, em termos de aumento de produtividade, né? E esses objetivos são definidos em conjunto, os frutos desses objetivos são divididos também, quer dizer, os ganhos são divididos tanto pela operação do cliente como pela própria Deloitte, e também os desafios são divididos. Então, se existe uma necessidade de investimento em um sistema pequeno ou um sistema menor por um momento específico, muitas vezes é mais produtivo que a gente utilize o nosso sistema, que a gente já tem ele no nosso dia a dia, já conhece, a gente empresta ou faz o software as a service para o cliente daquele sistema até ele buscar o próprio ou estabilizar nessa mesma situação. Então, esse investimento em tecnologia que o cliente faria, que talvez tivesse um retorno mais a longo prazo ou nem um retorno tão interessante, a gente faz e divide com ele também. Então, acho que esse exemplo aqui eu tentei fazer uma história de um ano aí com bastante nuances. Acho que todos os que estão aqui sentados, mais uns 6 ou 7 outros sócios da Deloitte participaram em algum momento ou estão participando desse projeto, né? O próximo grande projeto que a gente está discutindo é justamente com o time do André, porque dentro dessa transformação gigantesca, a demanda agora é como é que a gente dá segurança a isso tudo. Então, não só a análise da estratégia de cyber, que o André pode falar um pouquinho mais, porque ele está envolvido, mas a implementação e operação nos próximos 3 anos está dentro do pacote que deve ser o próximo passo que a gente vai dar, sem encontrar outros que a gente está aí, de acordo com o dinamismo do cliente, a gente vai participando em conjunto. Legal, Rezende. Acho que o ponto principal desse seu exemplo, que eu percebi aqui, é a nossa flexibilidade, né? Quer dizer, não importa se o sistema é nosso, é do cliente, é de um terceiro, qual sistema. A nossa capacidade de nos adaptarmos à real necessidade de cada cliente. Acho que isso é muito legal, que não é uma solução encaixadinha, não é uma solução pronta. Nós nos adequamos à necessidade de cada cliente, de cada projeto. João, talvez assim a gente possa falar que não é uma terceirização tradicional de uma atividade. É mais que isso. É muito mais, é participar, rir e chorar, às vezes, porque todo negócio tem o seu momento bom e o seu momento ruim, juntos. É isso que forma uma parceria, né? Perfeito. Teve uma transformação grande durante os anos aí. Primeiro o mercado começou com terceirização e agora falando de operate, que é bem diferente, né? Mas agora, passadas essas primeiras introduções nossas, esse bate-papo com exemplos, começaram a chegar algumas perguntas aqui no chat, né? Eu queria dividir com vocês algumas aqui, eu selecionei algumas. André, tem uma para você aqui. De acordo com a sua experiência, qual o principal indício que uma empresa está suscetível ou está fragilizada a um ataque cibernético? Qual a principal característica? Tá, não, é uma pergunta muito boa e a resposta talvez surpreenda, né? Porque quando a gente fala de principais desafios para uma questão cibernética, a gente pensa em tecnologia. E tecnologia é um dos desafios, mas talvez esteja lá no meio da fila, né? O principal desafio é a cultura, né? A cultura de proteção da informação. Eu costumo chamar de consciência cibernética, né? E a consciência cibernética, né, que é a nossa visão sobre aquilo que a gente protege na nossa vida pessoal, no dia a dia, a senha do teu aplicativo do banco, que só você sabe, né? Essa consciência não é tão presente nas empresas. E, às vezes, quando está presente, ela está presente ali no pessoal de tecnologia, na própria equipe de segurança interna, mas ela não está distribuída. Os grandes ataques cibernéticos, eles não acontecem por meio das tecnologias robustas que existem. Sempre existe uma ponta fraca nessa cadeia que falha. E essa ponta fraca na cadeia que falha é a cultura de segurança, é o conhecimento das pessoas,
de que a informação tem que ser protegida dentro da empresa, da mesma forma que ela é protegida na vida pessoal. E todos nós, na vida pessoal, protegemos muito bem aquilo que pode nos comprometer, né? Esse exemplo que eu falei, brinquei aqui com o Rezende do aplicativo do banco, ele protege muito bem. Então, nas organizações, todo mundo tem que proteger também muito bem a informação, que hoje em dia não é nenhuma novidade, é o principal ativo de qualquer empresa no mercado, é a informação, né? Ela que forma a possibilidade de atingir novos mercados e de crescer. Então, João, esse é o principal desafio. Legal. Cultura organizacional, a consciência cibernética. Legal. Eu tentei juntar aqui algumas perguntas. Nós falamos um pouco aqui, vocês falaram, nós falamos um pouco muito de operate, e talvez o mercado tenha uma dúvida, como me pareceu aqui. Qual a diferença de um modelo anterior, que era um outsource, a um operate? Queria pedir para o Rezende começar com isso, depois Carol e Enéas tentar complementar, que eu acho que isso sintetiza várias questões aqui. Rezende, na sua visão, qual é a grande diferença no que era um modelo tradicional de terceirização para um modelo de operate que nós estamos falando tanto hoje? É uma boa pergunta, porque terceirização, que a Deloitte faz também, né, é um modelo onde você pega uma atividade e passa para um terceiro fazer. Essa atividade ela é feita do jeito que foi compromissado, né, com muito mais interesse em que a atividade seja executada do que na qualidade de evolução dessa atividade. Então, se eu fazia algo de um jeito, eu terceirizo para uma pessoa, ela fará do mesmo jeito, ou fará um pouquinho mais eficiente, mas sem nenhum tipo de transformação em relação ao que está sendo feito. Geralmente, a terceirização, quando ela ganhou força, ela tinha o objetivo principal de redução de custo. Então, é fazer a mesma coisa, e quanto maior o volume, melhor, porque a gente consegue diluir o custo, né? Mas sem nenhum tipo de investimento significativo em transformar aquilo que estava sendo feito. O objetivo era fazer aquilo da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente, mas fazer a mesma coisa. Então, se a atividade era executar um pagamento, quanto mais pagamentos eu fizer, mais eficiente eu sou, mas fazendo do mesmo jeito, usando basicamente o mesmo processo, o mesmo sistema, ou as mesmas pessoas, ou pessoas treinadas, né? Esse modelo, embora tenha seu grau de eficiência, ele tem uma certa idade, porque com o passar do tempo, com a necessidade de transformação, se você fez um modelo de baixo custo de terceirização, ele dá um resultado bom no início, mas no longo prazo ele não se reinventa. Você vai ter que ficar buscando uma eficiência em cima de custo apenas, não em cima de valor, né? Quando você... houve algumas fases de evolução, né, que algumas pessoas chamam de management service, com SLAs, com compromissos de redução de custo, mas basicamente sendo a mesma coisa sendo feita por um terceiro, né? O que a gente enxergou como demanda do mercado, né, e a nossa proposição do Operate é você não falar de custo, falar de valor, e não falar de terceirização, falar de operação. Porque quando você está na operação, você está integrado ao cliente, à empresa, você é parte dela, você é um especialista naquela área que tem recursos que aquela empresa não tem. A gente falou aqui algumas vezes, falou do exemplo de pessoas, de tecnologia, você usa recursos que não são o core business da empresa que você está ajudando, mas é o nosso, né, para que você mantenha um volume de transformação que seja razoável, aceitável, que gere eficiência para a empresa sem que ela tenha que gastar tanto esforço para alcançar o mesmo objetivo. Então, a gente deu alguns exemplos de treinamento de pessoas, de desenvolvimento de tecnologias ou de melhores práticas que a gente aporta, que a empresa sozinha, para fazer isso, ela teria que ter algum investimento bem mais significativo, bem mais robusto, e provavelmente o custo-benefício não seria igual. E se ela meramente terceirizasse, seria dentro do modelo já pré-definido e enxuto. Então, acho que o grande diferencial do Operate é essa questão de você estar dentro da operação do cliente, buscando uma transformação em termos de valor. É mais por menos, não necessariamente com redução de custo, embora a redução de custo é sempre parte disso, mas buscando valor. Você conseguir reduzir custo e entregar um valor maior no dia a dia, sem ter necessidade de fazer o mesmo volume de investimento sozinho que a gente, como a Deloitte, consegue fazer para os nossos clientes. Legal, Rezende. Enéas, eu sei que você atua muito na área de sustentação dos sistemas, o pós-implementação também é uma prática chamada de AMS.
Você poderia falar um pouquinho sobre essa mudança, acompanhando o que o Rezende falou, do antigo outsourcing para uma operação de operate? Com certeza, João. Bom, em tecnologia a gente passou pelo mesmo, praticamente mesmo que o Rezende falou. Houve um momento em que as empresas contratavam empresas como a Deloitte para simplesmente terceirizar um serviço, porque implementou, precisava de alguém para sustentar, para dar suporte naquela solução e para consertar problemas que naturalmente acontecem em solução qualquer tecnologia, porque ela é viva. Depois veio o momento onde se fazia a mesma coisa, só que com SLA, né? Cobrando para se fazer mais rápido, mais barato e com menor número de pessoas. O Operate, a vantagem do Operate e a beleza do Operate é exatamente a gente continuar fazendo isso, mas a gente agregar uma coisa que não é muito complicado não, João. A gente coloca pessoas no cliente, que eles começam a sustentar a operação, eles começam a resolver problemas, a lidar com usuários, a lidar com o dia a dia da empresa. Como eu falei, se tornam parte daquela empresa e são as melhores pessoas para aplicar a transformação. A transformação não é uma coisa que acontece, como eu falei, em ciclos. Ela acontece no dia a dia. Então, a diferença do Operate é que a gente vai fazer essa transformação diariamente. Diferente de terceirizar, diferente de contratar uma empresa para prestar um serviço que ele é gerenciado e medido, a gente vai entregar tudo isso, mas mais uma camada de transformação, porque a gente entrou no cliente, como eu falei dos casos agora há pouco. A gente entrou no cliente, a gente está lá, a gente está operando o sistema, conhece os problemas de negócio, conhece o problema que ele tem lá no contas a pagar, no contas a receber, na logística. A gente entende muito bem daquele negócio. A gente, como Deloitte, a gente consegue entregar muito mais transformação do que um simples parceiro de outsourcing. Isso é Operate. Perfeito, Enéas. Eu acho que também nós temos que levar em consideração a evolução tecnológica, né? Eu lembro que anos atrás, só para eu colocar aqui, hoje eu estou moderando o painel, mas no meu passado eu fui um profissional que atuou muito na área de outsourcing, o antigo outsourcing, né? E hoje eu percebo a diferença. Claramente, o antigo mundo de terceirização não tinha tanta tecnologia. Os sistemas eram feitos, demoravam anos para serem mudados, né? A própria Deloitte, nós temos menos tecnologia própria, né? Hoje tudo mudou, é uma evolução rápida. Carol, você pode comentar um pouquinho disso? Qual o modelo? Porque hoje nós atuamos aí nos clientes, como o Rezende comentou, de uma forma muito flexível. Ferramenta do cliente, nossa ferramenta. Você pode falar um pouquinho das nossas capacidades de criar uma ferramenta rápido, de colocar uma ferramenta, trocar por outra, enfim. Você pode dar um overview geral de como podemos ser ágeis e rápidos nessa transformação? Não, perfeito. João, acho que você comentou isso e muito do que se falava em relação à automação e utilização de ferramentas talvez até cognitivas ou de inteligência artificial, onde você define algoritmos para ir aprendendo ali alguns comportamentos. Num certo momento, isso gerou até um receio, né, nas organizações. As pessoas achavam que elas iam ser imediatamente substituídas aí pelos robôs, e a gente vê que, na verdade, o que se cria são novas funções ou novas necessidades e capacidades ali, ou competências que vão gerar um valor estratégico maior para as organizações. Então, acho que você mesmo comentou, dentro da Deloitte a gente teve acho que a agilidade de enxergar isso e desenvolver aí uma série de expertise e times dedicados mesmo, olhando para o potencial de automação, de dados, de mineração de processos, e acho que customizando muito isso à necessidade de cada cliente. Então, óbvio que a gente tem parcerias e alianças aí com os principais fornecedores, vendors de tecnologia, mas a junção desse conhecimento de tecnologia com o conhecimento do negócio, e principalmente de indústria, né? Eu acho que não dá para generalizar e falar de soluções aí que são one size fits all. Na verdade, não existe uma única solução para todos os problemas. Acho que a capacidade que a gente teve aí de entender isso e combinar, de novo, aí falando das nossas atuações do Advise, Implement e Operate, é o que faz aí a diferença para nós. Legal, Carol. Estamos chegando no final, mas tem uma pergunta aqui que me chamou a atenção, que eu acho que é uma preocupação, e hoje em dia, com toda essa pauta ESG, a gente não poderia deixar de falar, né? Eu vou tentar
juntar duas perguntas em uma só, mas é mais ou menos assim. A Deloitte hoje atua bastante no mercado através de soluções ESG. É mais ou menos assim, como que essas soluções todas completam a oferta de Operate de maestro da Deloitte? E aqui duas perguntas ou três, uma preocupação muito genuína com as pessoas aí do cliente, né? Eu posso começar aqui, depois eu pedir para o Rezende complementar, que eu sei que você tem um case há pouco tempo de trazer as pessoas aí do cliente. Eu acho que temos um outro grupo cuidando de ESG muito forte, mas claramente está associado a isso. Tudo que nós fazemos hoje tem alguma preocupação, alguma ligação com ESG. Eu posso dar alguns exemplos aqui. Essa parte de o S, né, de sustentabilidade, cuidar das pessoas é muito importante. Nós, toda vez que fazemos um projeto de Operate grande, nós olhamos para as pessoas do cliente e muitas vezes é uma alternativa para o mercado, porque às vezes o nosso cliente tem um CSC e naturalmente, passando o tempo, aquele CSC ele fica mais oneroso, porque as pessoas vão sendo promovidas, e muitas vezes tirar as pessoas do cliente, trazer para a Deloitte, uma empresa de consultoria que tem vários clientes, que pode crescer, é uma oportunidade de carreira para aquelas pessoas. Então, eu acho que isso é muito legal mencionar. E tem toda a parte técnica, né? Relatórios de techs, relatórios contábeis, aonde a informação, a transparência é muito relevante do ESG, né? Como que a empresa recolhe seus impostos, quais as informações que o mercado gosta de escutar. Rezende, você poderia comentar um pouquinho? Eu sei que há pouco tempo teve uma experiência de trazer, se eu não me engano, 70, 80 pessoas de um projeto para o nosso time. Essas pessoas depois, como é que elas ficaram aqui dentro? Tiveram uma carreira, enfim, qual o apoio que a Deloitte dá para esse tema pessoas, profissionais, talentos? Quando a gente passa por uma transformação que impacta as pessoas, né, a gente faz até o termo bonito, é o rebadge, né, a gente traz as pessoas para trabalhar com a gente. E no início a gente tem uma preocupação porque é um choque, né, a pessoa está às vezes numa empresa XYZ há algum tempo, né, tá, como você falou, às vezes está meio não está evoluindo na carreira como gostaria, não está experimentando coisas novas como gostaria. E está, às vezes, ficando um custo-benefício ruim, tanto para a empresa quanto para a pessoa. Né? Ela não está fazendo o que ela gostaria, não está tendo acesso às tecnologias, à evolução que ela imaginava. Então, quando a gente traz as pessoas, passado, vamos chamar assim, o nervosismo inicial de uma mudança que é bem relevante, né? A pessoa mudar de empresa, os resultados são muito positivos, porque a gente falou muito de core business, né? O pessoal que está no back-office de uma empresa normal, de uma empresa comercial, ele não é core business lá, né? Ele é apoio, é importante, mas é apoio. Quando ele vem trabalhar com a gente, ele vira core business, porque o nosso business é esse, né? Então, isso traz uma outra relevância para as pessoas e as histórias de sucesso são muito grandes. Usualmente, né, no longo prazo, muitas dessas pessoas elas seguem a carreira dentro da firma, da Deloitte, indo para outros clientes, experimentando coisas novas, né? E isso traz um benefício para todo mundo, né? Traz um benefício para a Deloitte, porque consegue trazer para os seus quadros pessoas que são competentes, que têm um grande conhecimento de negócio, né? Tem um treinamento, né, de estar lá no dia a dia, que a gente acha muito importante, e dá também a oportunidade para essas pessoas, de repente, experimentarem atividades semelhantes em outras indústrias, em outros clientes, né? Tendo uma evolução de carreira diferenciada. A maioria acaba se surpreendendo positivamente, porque ela acha que naquela história da terceirização usual ela vai fazer a mesma coisa que ela faz, só que com um crachá diferente, e daqui a pouco ela vê que não é bem isso. E não é mesmo, porque o objetivo é que não seja, né? Então, acho que as histórias têm sido bem interessantes. A gente já trouxe, esses 70, 80 foi de uma operação. Acho que a gente já passou aí das 200 ou 300 pessoas nos últimos 4, 5 anos que vieram de clientes que são parceiros nossos até hoje. Legal. Acho muito importante esse ponto, porque nós estamos falando aqui todo esse papo nosso sobre o desafio do mercado. Mas, olhando agora para o nosso lado aqui, como uma empresa de consultoria, o nosso maior desafio é contratar talentos e reter bons talentos. Então, todos vocês são bem-vindos aqui. Toda vez que a gente fala de um projeto de terceirização, de rebad, de tudo isso, é muito legal para uma empresa como a nossa trazer pessoas. Vamos aqui chegando no final, mas acho que tem uma pergunta aqui que seria legal para o pessoal de tecnologia, aqui um pouco Enéas, Carol, e se você puder, André, dar uma complementada.
Com tudo isso, a Deloitte é uma empresa prioritariamente de serviço. Como é que nós atuamos com as alianças, os parceiros? Porque sem toda a tecnologia falada aqui, como é que a gente vai viver nesse novo mundo? A Deloitte sozinha atua? Quais parceiros que ela tem? Como que nós interagimos com esse ecossistema de alianças? Começar pelo Enéas aqui, depois André e Carol, se vocês puderem complementar, por favor. Tá bom, João, eu vou falar aqui pela perspectiva a qual eu defendo aqui, que é de sistemas corporativos. Bom, a Deloitte é o principal parceiro da principal empresa fornecedora de ERP do mundo, que é a SAP. Então, a gente é o principal parceiro para eles e eles são o principal parceiro para a gente, em termos de volume de negócios e relevância, e clientes e cases. Então, a gente está muito bem posicionado se a gente for olhar só para a sua perspectiva de ERP. Mas também tem outras soluções, como Salesforce, como ServiceNow, tem diversas alianças, e a Deloitte é sempre ou a primeira, assim, e se não, a segunda chegando na primeira. Se não for na segunda, na primeira no Brasil, está no caminho de se tornar a primeira. Então, a gente trabalha muito ligado às alianças, a gente trabalha, não é parceria, como você bem falou, é aliança, a gente entende o caminho que eles estão indo e caminhamos juntos, entregamos soluções, como acabamos de entregar uma grande implementação. Legal. Acho que isso é muito importante dessa mensagem ao mercado, que nós não estamos sozinhos, né? Carol, André, querem complementar alguma coisa? Não, acho que só comentando e complementando aí o Enéas em relação às alianças, a gente tem toda a jornada cloud também, onde a gente trabalha muito próximo, tanto a AWS quanto a Google, né, que são dois gigantes aí desse segmento. E acho que, de uma maneira, como eu comentei, a gente sempre busca o melhor interesse e avaliação aí do que atende melhor a necessidade do contexto dos nossos clientes. Então, a gente tem diversas alianças, a gente está listando aqui algumas delas, mas a gente realmente se posiciona como o parceiro de confiança dos nossos clientes. Então, todas as nossas recomendações também vão ser bastante ponderadas no sentido do que é melhor para a necessidade de cada um deles. Legal. André, na parte de cyber, eu imagino que também você tem os seus parceiros. Não existe vida sem as nossas alianças estratégicas, né? A gente montou um grande ecossistema, né? Perfeito. E nós somos parte desse ecossistema. As empresas desenvolvedoras de software também são parte do ecossistema. O cliente é uma parte importantíssima do ecossistema. Como a Carol mencionou, a gente busca o que é melhor para aquele momento do cliente. Então, nós temos diversas opções entre as diversas tecnologias possíveis e a gente sempre vai com aquilo que... a opção que é a melhor para o nosso cliente para aquele momento, né? Então, nós não estamos presos a ninguém, mas temos um compromisso de resolver desafios em conjunto. Nessa tríade, cliente, empresa de software e Deloitte. Legal. Rezende, para finalizar aqui, tem toda essa parte tecnológica, mas você como... trabalha na área que opera tudo isso, né? Parte contábil, fiscal, folha de pagamento e tal. Se você quiser dar um ou dois exemplos sobre a flexibilidade e com quais parceiros e como você enxerga tudo isso, como que é a nossa área de operate trabalha com esse ecossistema. Acho que, bem rápido, a gente tem também, pegando o software fiscal, né? A gente tem parceria com as principais casas do ramo locais e globais, né? A gente desenvolve algumas soluções pontuais, né? E a gente escolhe aquilo que é mais adaptável para o cliente. Já teve casos, mais de um, onde a gente teve, eu acho que foi o privilégio de escolher para o cliente o melhor sistema dele. O nosso sistema estava no páreo, mas não foi escolhido porque ele não era o mais adequado para o cliente naquele momento. Então, eu acho que também na área fiscal, na área contábil, na área de folha, a gente tem diversos parceiros, mas o mais importante é entender o que é o melhor para o cliente e ser agnóstico na escolha, né? E a gente tem essas alternativas também nessa área e a gente tenta ser o mais agnóstico possível, botando em perspectiva o que é melhor para o caso específico do cliente. Legal. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer muito aqui o Rezende, o André, Enéas e Carol. Eu acho que foi uma troca de experiências. Falamos um pouco de tudo aqui. Falamos um pouco de todo o back-office, com a flexibilidade de custos, flexibilidade de investimentos, de sistemas, ecossistema, modelos de operação. Enfim, acho que nós demos aqui uma visão ao mercado, tentamos dividir com os senhores e as senhoras nossas experiências, nossas dificuldades. E acho que o ponto principal acho que a Deloitte, com
com o seu tamanho, a sua capacidade multidisciplinar, ela tem condição realmente de ser um parceiro do nosso cliente, de não somente fazer uma terceirização e ir embora, mas sim ter uma aliança com o nosso cliente, algo maior do que uma parceria, e atender às necessidades, que é o nosso mote aqui, a nossa estratégia de ponta a ponta, uma solução end-to-end. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado. Por favor, é importante ficarem hoje o dia. Todos esses pontos aqui vão ser detalhados com grandes explicações, tanto hoje como na próxima sessão, que será no dia 8/12. Obrigado a todos, tenham um bom dia e um bom evento.